tipo. Vamos iniciar então falando sobre resiliência. O que é resiliência? A resiliência, contrário do que muita gente pensa, não se trata de uma característica de uma pessoa, né? Eu não posso dizer, olha, fulano é resiliente como característica dele. Não. A resiliência ela é um processo que se dá, que pode se desenvolver na vida de uma pessoa a partir de algumas condições estarem presentes. Então não é simplesmente dizer uma pessoa é ou não é resiliente. Ela pode estar resiliente em determinada situação, porque ela tem essas condições que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, e também em outra situação estressora ela pode não estar resiliente. Então, primeira coisa, não condiz com uma característica da pessoa, né? O fato dela ser ou não resiliente. A resiliência é um processo que pode se desenvolver ou não a partir de algumas condições presentes. E é um processo que hoje em dia, a partir da situação que nós estamos vivendo, a gente é muito desejável, né? Que a gente seja resiliente, principalmente os empreendedores de pequenos negócios ou quem está iniciando um negócio e que vai ter o seu negócio diretamente impactado economicamente, inclusive, com toda essa situação do coronavírus e tudo mais. Então, buscar desenvolver o processo de resiliência na nossa vida é o que vai nos ajudar a passar por essa situação de uma maneira que seja, no fim das contas, que tenha, na verdade, um saldo muito positivo, tá? E é isso que eu vou explicar para vocês hoje, como é que vocês podem trazer isso para a vida e para o negócio de vocês. Uma vez entendendo como se dá o processo de resiliência e como você pode desenvolver isso na sua vida, qualquer outra situação de crise que você venha a passar, não necessariamente uma crise como essa global que nós estamos vivenciando, mas muitas vezes uma crise pessoal, uma crise no seu negócio, uma vez entendido e se apropriado dos conceitos de como desenvolver a resiliência na sua vida, você vai poder fazer isso quantas vezes você julgar necessário e a situação exigir. Então acaba sendo muito produtivo nesse sentido. Então, o que é resiliência, né? Como eu já disse, a primeira coisa não se trata de uma característica pessoal, mas sim de um processo que a gente pode ou não desenvolver na nossa vida, certo? A resiliência, ela pressupõe o quê? Você passar por uma situação aversiva, uma situação de crise, uma situação difícil e nessa situação, você conseguir superar seus limites, você desenvolver novas habilidades e sair melhorado dessa situação. Esse é o conceito da resiliência dentro da área da psicologia. Mas só para vocês entenderem, a resiliência, ela não vem da área da psicologia. Ela é um termo que vem da área da física, da área do tratamento de materiais, tá? E uma coisa importante aqui da gente colocar também a respeito da resiliência é o seguinte: como ela é um processo, a gente pode, independente das nossas características pessoais, a qualquer momento escolher desenvolver resiliência na nossa vida. Então veja que interessante, nada já está pré-determinado. Então, por mais que você olhe para trás e ache que nos momentos de crise da sua vida você não tenha sido muito resiliente, você pode a partir de agora mudar esse quadro. E eu acho que isso é o que tem de melhor no ser humano, é a nossa capacidade de nos desenvolvermos, de melhorarmos e de nos aperfeiçoarmos a todo tempo. E a minha forma de contribuir com isso, principalmente nesse momento de crise e de reclusão nossa, é vir compartilhar esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos meus anos de estudo com vocês e tentar ajudar um pouquinho, a contribuir um pouquinho com vocês aí a superar as situações difíceis que só estão começando, né, aqui no nosso país e que nós ainda vamos enfrentar.
Então vamos falar um pouquinho sobre a origem do conceito da resiliência. Como eu disse, ela veio da física, né? Então é a capacidade que um material tem de sofrer algum efeito do ambiente e ele não perder as propriedades dele. Isso é resiliência na física. Quando a gente fala de resiliência dos seres humanos, é um pouquinho diferente, porque a gente não só vai perder as nossas capacidades, como também a gente vai desenvolver novas capacidades. Quando a gente passa por uma situação potencialmente estressora, de crise, de dificuldade, a gente nunca sai dessa situação igual a quando a gente entrou. Porque esse processo de vivenciar a dificuldade, de superar adversidades, faz com que a gente desenvolva novas habilidades. E aí, existe aqui uma definição muito pertinente que eu gosto muito de trazer sobre resiliência, que foi cunhado por Ruther, e eu vou explicar aqui para vocês, eu vou ler, na verdade, na íntegra, a definição de resiliência segundo Ruther para vocês. Então, diz assim: resiliência pressupõe, portanto, uma maneira de administrar adversidades. Veja, não é a capacidade de você evitar a adversidade, de você neutralizar a adversidade, porque na maioria das vezes essa adversidade ela não está sob nosso controle, né? Algumas vezes sim, alguns problemas e crises que nós passamos são consequências das nossas escolhas, outras não, como essa do coronavírus, dessa pandemia que estamos vivendo, não foi escolha nossa diretamente as consequências de tudo isso. Então, o que nós temos que fazer é administrar a adversidade, reconhecendo o seu potencial de risco, né? Continuando aqui com a definição. Então, isso é importante, porque muitas vezes as pessoas entram em negação e isso está acontecendo agora. A gente está vendo as pessoas ainda saindo às ruas, ainda achando que as pessoas estão sendo alarmantes demais. É claro que aqui a gente precisa cuidar para não ficar transitando entre extremos, né? Do tipo, vou para o supermercado e compro todos os álcool em gel que tiver e acho que não tem problema nenhum, continuo com a minha vida normal, vou para a piscina, vou para academia, vou para lugares de aglomeração e não me preocupo com isso. Então a gente tem que cuidar para não transitar entre extremos, mas a gente precisa sim reconhecer o potencial de risco dessa situação que nós estamos vivenciando e não negar isso, né? Se eu nego a situação de risco, isso não quer dizer que eu estou sendo resiliente, tá? Então às vezes tem pessoas que, eu sou otimista, tem nada de ruim acontecendo, não é bem assim, isso não significa que é uma pessoa otimista, muito menos uma pessoa resiliente, é simplesmente uma pessoa que está em negação. E estar em negação é muito, muito perigoso para os negócios, para a vida e para toda essa situação que nós estamos vivenciando. Continuando aqui. Resiliência pressupõe, portanto, a maneira de administrar as adversidades, reconhecendo seu potencial de risco, mas sem perder a capacidade de mobilizar recursos pessoais e contextuais para enfrentar essas situações. Então é o que eu acabei de dizer, né? É você não transitar entre extremos, é você reconhecer o potencial de risco da situação, mas ainda assim manter intacto a sua capacidade de ativar os seus próprios recursos para lidar e se adaptar a essas situações. Continuando, trata-se de um conceito valioso, especialmente em termos de promoção da saúde, que ajuda a compreender por que algumas pessoas expostas a situações de elevado potencial de risco são capazes de enfrentá-las bem e outras, em situações semelhantes, não conseguem responder da mesma maneira, né? Então, isso é resiliência, né? A capacidade de você administrar as adversidades, reconhecendo o seu potencial de risco, mas sem deixar com que isso incapacite você de usar os seus próprios recursos para lidar com essa situação de um modo positivo.
E o conceito de resiliência, ele vem explicar pra gente, então, por que numa mesma situação potencialmente aversiva, algumas pessoas vão sair muito bem delas e vão se desenvolver e vão encontrar oportunidades e outras não. Outras vão quebrar emocionalmente, fisicamente e até os seus negócios por conta dessa situação. Aí eu te pergunto, em qual grupo de pessoas você quer estar ao passar por essa crise que nós estamos vivenciando? Sei que é uma pergunta retórica, né? Óbvio que todo mundo quer estar no grupo de pessoas que vai superar essa dificuldade, que vai se adaptar e que vai enxergar oportunidades. Então, se é isso que você realmente quer para a sua vida, você precisa tomar a decisão de ser resiliente. Lembra que eu disse no início dessa live que a resiliência não é uma capacidade, uma característica inata do indivíduo, e sim um processo a ser desenvolvido a partir de algumas condições? Então você pode escolher, a partir de agora, ser resiliente, e eu vou explicar quais são essas condições que vão proporcionar resiliência para você, tá? É interessante a gente falar sobre o que não é resiliência, né? Então, como eu disse, a pessoa estar em negação não quer dizer que ela é resiliente. Quando os riscos da situação não representam, na verdade, um perigo, isso também invalida a capacidade de resiliência da pessoa, né? Porque se não há necessidade dela ser resiliente, então a resiliência ela não vai estar disponível no momento, né? Porque não é uma característica pessoal, mas sim um processo. Então, quando não tem uma situação que seja realmente, tenha potencial de risco, a resiliência ela não se dá também, tá? Então, muitas vezes a gente acha, nossa, tal pessoa é resiliente, mas será que a situação que ela viveu representou realmente um risco para ela? Às vezes, representa um risco para você, a partir da interpretação que você faz, mas para aquela outra pessoa não representa. E esse conceito também é muito importante. Vão existir pessoas que vão ver toda essa situação que nós estamos vivendo com um potencial de risco muito mais elevado do que outras. Essas outras não significam que elas estão em negação, mas elas enxergam de um modo diferente. E isso também vai ser determinante para desenvolver o conceito de resiliência, tá? Então vamos entender quais são as condições que precisam estar presentes para que você consiga desenvolver resiliência. A primeira condição que os teóricos trazem, que é exigível para que se tenha resiliência, são os fatores de risco. Sim, precisa haver um fator de risco para que haja a possibilidade do desenvolvimento da resiliência. Então não tem como eu desenvolver resiliência na minha vida se eu não passar por situações potencialmente estressoras, por situações de crise. Por isso que a gente sempre fala que numa situação de crise você tem a chance de desenvolver muito mais do que numa situação de zona de conforto, por exemplo. A zona de conforto não traz desenvolvimento, a crise traz, os fatores de risco trazem, porque é campo fértil para o desenvolvimento da resiliência. Então a gente precisa enxergar toda essa situação dessa perspectiva, né? Eu tenho aqui a chance de me desenvolver, de me superar, de inovar, de ser criativo, de me adaptar, e tudo isso vai me fazer crescer. Tendo esse mindset, você já muda muito das suas possibilidades, das oportunidades que você vai ser capaz de enxergar a partir dessa situação toda. Então, os fatores de risco, né, que são eventos negativos presentes na vida de um indivíduo ou de uma comunidade e que tem o potencial de ocasionar algum problema, seja físico, seja social, seja emocional, seja de saúde, né? Eles precisam estar presentes para que possa existir a possibilidade de desenvolvimento da resiliência, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado para avaliar esses fatores de risco. Como eu disse, um determinado fator de risco, ele tem um determinado grau de importância para uma pessoa e outro para outra, né? Quanto maior o fator de risco para
maiores talvez sejam as chances dela, da oportunidade dela desenvolver a resiliência, né? Quanto menor esse fator de risco, menor a chance do desenvolvimento da resiliência. Isso não quer dizer que nós iremos buscar situações de risco na nossa vida só para desenvolver resiliência. Mesmo porque a resiliência ela só vai ser importante nessas situações de risco, né? Para que a gente possa passar por elas da melhor maneira possível. Tem vários estudos, por exemplo, com resiliência, feitos com as pessoas que sofreram com o incêndio da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, por exemplo. Vários e vários estudos sobre resiliência, usando esse contexto, foram desenvolvidos, né? Porque foi uma situação de alto potencial de risco para as pessoas e realmente algumas pessoas foram impactadas diretamente com mortes e tudo mais, uma situação muito triste que exigiu muita resiliência de famílias, de sobreviventes e das pessoas que foram diretamente impactadas. Então, sempre que há uma situação dessa, terremoto, furacão, calamidades mundiais, é campo fértil para o desenvolvimento da resiliência. E se a gente tiver essa consciência e buscar desenvolver isso, nós vamos superar essas situações e sair melhores dela, certo? Além dos fatores de risco que precisam estar presentes, né? E aqui eu quero fazer um exercício com você que está me ouvindo agora, tá? Com você que está aí. Você sabe que para desenvolver a resiliência, esses fatores de risco eles precisam estar presentes. E você precisa ter clareza de quais são esses fatores de risco, porque lembra que eu disse? A negação, a ignorância, ela é muito prejudicial. Então, a minha ideia aqui para vocês é o seguinte, assim que a gente finalizar essa live, você tem uma tarefinha para fazer aí, né? Você tem um exercício para fazer. Você vai listar quais são os fatores de risco que ameaçam o seu negócio nesse momento de crise mundial que estamos vivendo. Negar isso, não olhar para isso, não vai te ajudar a superar. Então, você precisa listar, escrever mesmo, quais são os fatores de risco que ameaçam o seu negócio com toda essa situação que estamos vivendo. Então, você corre o risco de perder contratos, corre o risco de perder clientes, corre o risco de ter cancelamentos, corre o risco do seu fluxo de caixa ficar negativo. Você precisa listar tudo isso, você precisa se dar conta, você precisa se apropriar de quais são os riscos que o seu negócio corre para que você possa, a partir do desenvolvimento da resiliência, minimizar essas ameaças e esses riscos, certo? Então, assim que a gente encerrar, faz essa listinha de quais são os riscos que o seu negócio corre a partir dessa situação de crise que nós estamos vivendo. E veja que esse exercício é um exercício que você tem que levar para a vida toda, todas as vezes que você passar por uma situação de risco, por uma situação de crise na sua vida. Se você quer desenvolver resiliência para superar essas situações e sair melhor delas, esse é o exercício, é a primeira coisa que você tem que fazer, listar quais são os riscos que te ameaçam, para que você tenha consciência deles e a partir daí possa traçar um plano estratégico para lidar e minimizar os efeitos disso, certo? Vamos agora falar de outra condição que é importantíssima para o desenvolvimento da resiliência. Eu falei que são duas condições. A primeira são os fatores de risco. Precisa então haver alguma situação de crise ali para ter campo fértil para o desenvolvimento da resiliência. O segundo fator que é necessário, que é condição para o desenvolvimento da resiliência, em contrapartida aos fatores de risco, são o que nós chamamos, os estudiosos na verdade chamam, os estudiosos de resiliência chamam de fatores de proteção. E aqui tem 3 categorias de fatores de proteção que você precisa buscar e que vão te ajudar a desenvolver a resiliência. O primeiro deles é coesão familiar. Veja que interessante. Qualquer dificuldade que a gente passe na nossa vida, seja uma dificuldade muito pessoal, de cunho emocional inclusive, ou uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade de saúde, uma ameaça de saúde mundial inclusive, como essa que nós estamos vivendo, não importa o tipo de situação
problemática que vá se abater, a coesão familiar, quando presente, ela se torna um fator de proteção para a pessoa, que é o que dá base para o desenvolvimento da resiliência. Então, buscar nesse momento restaurar as suas relações familiares que de repente não estavam tão bem assim, procurar encontrar essa coesão familiar vai te ajudar a superar esse momento de dificuldade de uma maneira muito mais positiva, de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira que te dê mais forças, inclusive. Porque nós, seres humanos, não somos seres sociais. Ainda que você more sozinho, você tem uma família, né, com a qual você pode contar. Então você precisa buscar essa coesão familiar, porque isso vai te ajudar a desenvolver a resiliência que você precisa para superar essa fase difícil que nós estamos vivenciando. O segundo fator de proteção muito importante para a gente poder desenvolver resiliência são algumas características pessoais. Então, eu listei aqui, segundo os estudiosos, algumas características pessoais que nós precisamos desenvolver e que vão nos ajudar a ser resilientes nesse momento. E como esse tema ele é muito importante, esse aspecto é muito importante, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas características daqui a pouco, tá? E o terceiro fator de proteção que vai te ajudar a ter resiliência, além da coesão familiar e além das características pessoais, são a sua rede de apoio. E aqui a gente não está falando só de família, né? Aqui a gente está falando inclusive de parceiros, né? No caso, se você é empreendedor, se você tem um negócio, então buscar essa rede de apoio, buscar grupos de empresários que também estão passando pela mesma situação, reunir-se com eles online, mas para ajudar um ao outro, para compartilhar as experiências, compartilhar as dificuldades, pensar juntos em soluções, isso também vai ser muito positivo. Buscar os seus fornecedores que foram, né, parceiros seus sempre e resgatar uma boa relação com eles. Toda e qualquer rede de apoio que você tiver nesse momento, é importante você acionar essa rede de apoio para poder passar por essa situação o melhor possível. Então, o que nós estamos fazendo na minha empresa Formades? Nós suspendemos as aulas dos treinamentos presenciais e enquanto as aulas estiverem suspensas, nós nos encontramos semanalmente em grupo via Zoom, né, ferramentas de reunião online, para rever conteúdos, para discutir soluções para os problemas específicos que os nossos alunos estão vivendo em seus negócios. Então isso acaba se tornando uma rede de apoio para eles, onde eles podem buscar ajuda, porque sozinhos a gente pode até ir mais rápido, mas olha, é certeza que a gente vai se perder no caminho, em que a gente vai tropeçar, em que a gente vai se sentir só. Quando a gente está acompanhado, a gente vai muito mais longe, a gente não se perde pelo caminho e a gente tem uma jornada muito mais prazerosa. Então, busque a sua rede de apoio, certo? Então, só recapitulando aqui, duas condições importantes para existir a possibilidade de desenvolver a resiliência. Lembrando que resiliência não é uma condição pessoal, não é uma característica pessoal, desculpa, mas sim um processo que pode ou não acontecer na nossa vida a partir da presença desses dois fatores, que são fatores de risco. Então precisa existir uma situação potencialmente estressora para que a resiliência floresça, e os fatores de proteção, né? Eu preciso lançar a mão dos fatores de proteção, porque aí sim a resiliência ela vai se consolidar e eu vou passar por essa adversidade de maneira a crescer, a desenvolver e não simplesmente passar por ela. Porque a gente não está aqui simplesmente, pelo menos não é o meu intuito dizer para você que você vai passar por tudo isso, porque passar você vai, todos nós vamos, isso não está sob nosso controle, passar ou não por essa situação. A minha intenção é que você passe por essa situação da melhor maneira possível, que você ainda se desenvolva e
enxergue e aproveite oportunidades. Esse é o meu intuito com essa live. Por isso é importantíssimo você desenvolver essa capacidade de resiliência na sua vida, porque é a resiliência que vai fazer com que você passe pela situação da melhor maneira possível e não como todo mundo talvez vá passar, simplesmente passar e depois ficar amargando os estragos e os prejuízos, certo? Então eu prometi para vocês que eu ia falar um pouquinho mais sobre um dos fatores de proteção. Então, voltando aqui, recapitulando, né? Resiliência não é uma característica pessoal, é uma condição, é um processo, pode ser desenvolvido a qualquer momento, desde que você decida por isso. Para que a resiliência floresça, precisa existir duas condições: os fatores de risco, que é a situação potencialmente estressora, e eu preciso ter consciência de quais são esses fatores de risco que me ameaçam, que ameaçam o meu negócio, e os fatores de proteção. Os fatores de proteção são 3. Coesão familiar, então preciso buscar essa família para me apoiar. As características pessoais, né? E eu já vou falar quais são as características pessoais para desenvolver resiliência. E uma rede de apoio, né? De pessoas que estão no mesmo barco que você e que podem contribuir com você e que você pode contribuir também com essas pessoas. Então esses são os 3 fatores de proteção que são necessários existirem para que haja a resiliência. Vamos falar então de quais são as características pessoais que eu preciso buscar e que vão me fazer ser uma pessoa resiliente. A primeira característica, anotem aí, é a expectativa de sucesso futuro, que nada mais é do que a nossa mentalidade, é o que eu espero, é a esperança, na verdade, num futuro melhor. Então, para que eu desenvolva a resiliência, que é a capacidade de passar por situações e ainda sair melhor delas, melhor do que quando eu entrei, eu preciso ter essa expectativa de sucesso no futuro, eu preciso acreditar que o futuro me reserva coisas boas. Porque se eu não tenho essa visão, eu acabo me entregando a sentimentos como desespero, angústia, desânimo, desesperança. E isso, já tem estudos que comprovam, impactam até na saúde física da pessoa. Tem motivação emocional, mas impacta no físico. Você pode desenvolver doenças, inclusive, por conta dessa mentalidade. Então, para você ser uma pessoa resiliente, você precisa ter uma expectativa de sucesso no futuro. Acreditar que num futuro você vai se desenvolver, você vai atingir os seus objetivos. A segunda característica que os teóricos elencam aqui, que são primordiais para a resiliência, é o senso de humor. A gente precisa manter o nosso senso de humor, que é uma emoção, né? Estar alegre, estar feliz. Não é aquele senso de humor sarcástico e que às vezes é até expresso de forma inadequada, não levando em consideração a dor alheia. Não é isso, né? Brincadeiras de mau gosto, não. É aquele senso de humor de alegria, de felicidade, de você encontrar pequenas coisas para ser feliz, pequenas coisas para ser grato, pequenas coisas para ter alegria na sua vida, no seu dia a dia. Então, nesse momento em que precisamos ficar reclusos em casa, quais são algumas coisas que você pode fazer que vão te trazer essa sensação, que vão manter o seu senso de humor positivo, né? Isso é muito importante. Outra característica pessoal que prevê a resiliência, né, que antecede e que dá campo para o desenvolvimento da resiliência, é o entusiasmo. Se entregar ao desânimo, e ficar sem vontade de fazer nada, porque está em casa, porque não pode sair, porque perdeu cliente, porque o faturamento diminuiu. Os problemas eles vão existir, mas você precisa manter um certo entusiasmo, inclusive para você ter a capacidade de buscar soluções. Porque desanimado, sem levantar da cama, sem vontade de fazer nada, a gente nem vai aprender, nem vai se desenvolver e, consequentemente, não vai encontrar soluções para os problemas que estamos vivenciando. Então, buscar esse entusiasmo. E não é aquele entusiasmo exagerado também, né? Não sendo, na verdade, negligente com a dor do outro.
e querendo fazer piada de tudo. Não é isso que eu estou falando. É um entusiasmo de você ter ânimo, né? Vamos levantar cedo, vamos trabalhar, vamos fazer atividade física em casa mesmo. Se adaptar com alegria e ter vontade de fazer as coisas. Isso também parte de uma motivação interior, de uma decisão sua de querer ser assim, de se ocupar. E algumas ações são importantes, como por exemplo, você escolher coisas para ler, assistir, que tragam esse entusiasmo. Ficar somente olhando as catástrofes que estão acontecendo, assistindo os noticiários que só falam que a cada hora sobe o número de contagiados com o coronavírus e tudo isso, será que isso vai fazer com que você mantenha o seu entusiasmo? Ou será que isso vai te jogar lá para baixo? Em um dos grupos que eu participo, tem uma pessoa que eu acho que ela está passando o dia inteiro dela colhendo informações trágicas para jogar lá no grupo, porque ela só publica isso. E eu fico pensando, como é que está o emocional, a carga emocional negativa dessa pessoa, que só busca informações ruins. É claro que a gente tem que se manter informado. Também não é isso que eu estou falando, você ficar alienado a toda informação. Mas você não precisa ficar o dia inteiro ouvindo sobre o coronavírus, o quanto isso está aumentando, o quanto as pessoas estão brigando no mercado por causa de álcool em gel. Isso não vai te manter o seu entusiasmo, vai te jogar lá para baixo. Então, faça uma filtragem das coisas que você vai ouvir, que você vai alimentar a sua mente, que você vai trazer inclusive para os seus filhos, para a sua família, que isso também vai impactar a sua capacidade de resiliência. Outra característica pessoal para desenvolver resiliência é manter a mente aberta e receptiva a novas ideias e novas experiências. E aqui os empresários vão ter que usar muito da capacidade criativa deles. Vamos ter que nos adaptar, vamos ter que sim encontrar meios de continuar mantendo o faturamento da empresa para custear os custos fixos de formas novas, de formas que antes a gente nem julgava serem possíveis ou uma possibilidade. Veja, eu sei que esse momento não é o momento da gente focar em lucro, aumentar faturamento, né? Mesmo porque seria muito oportunismo da nossa parte querer usar um momento trágico como esse que estamos vivendo para lucrar. Mas é um momento de você ter novas ideias, é um momento de você inovar para você conseguir manter e encontrar formas de manter o seu negócio funcionando para que você mantenha o seu faturamento. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante nesse tema aqui, nesse item aqui. Porque assim como você tem os seus custos fixos e precisa arcar com esses custos fixos, né? Você vai ficar recluso, mas os seus custos não vão diminuir ou não vão... Diminuir até podem, dependendo das ações que você tomar. Porque simplesmente você teve que ficar recluso em casa. Opa, deu uma quedinha aqui, mas já voltou. Então, nesse momento, assim como você precisa manter as suas contas em dia, a pessoa com a qual você é cliente, ela também precisa. E se você não pagar essa pessoa, se você cancelar o serviço dessa pessoa, se você atrasar, você também vai prejudicá-la. Então lembra que isso é uma via de mão dupla. Assim como você quer que seus clientes mantenham os pagamentos, mantenham os contratos com você, para que você possa passar por essa fase minimamente saudável financeiramente, faça isso pelo outro também. Tem aí várias ações na internet mobilizando para você comprar do pequeno e do médio empresário, porque as grandes redes elas vão se manter, é o pequeno e médio empresário que vai ser diretamente impactado. Então escolha comprar deles, mantenha os seus pagamentos sempre que possível, para que você possa ser um agente que vai manter, um agente que vai promover resiliência nesse momento. Não só desenvolver resiliência na sua vida, mas ser também um promotor aí da resiliência para as outras pessoas, para os outros negócios. Então, se coloque também no lugar do outro e mantenha sua mente aberta para as possibilidades. Você tem uma loja, veja a possibilidade de fazer entrega a domicílio, de fazer uma venda a domicílio,
você é dentista, então quais medidas você pode tomar? Atender um por vez, as medidas de higiene, tranquilizar, mostrar para o seu cliente que você está mantendo as medidas de higiene, avaliar situações que realmente precisam ser atendidas e que são urgentes, as outras remarcar. Então, assim, é buscar alternativas, né? Delivery é uma delas que você pode adotar no seu negócio, tentar vender online, fazer suas reuniões online. Se você tem escola, academia, suspender as atividades presenciais, mas tentar manter seus alunos aquecidos através de vídeos que você vai enviar, conteúdos, para que inclusive você incentive que eles mantenham os pagamentos, já que você precisa custear, né, os seus custos fixos. Então, isso são algumas coisas que você pode adotar. Então, minha sugestão é faz uma listinha aí também do que você pode fazer para poder, de ações e estratégias novas, para poder agregar valor para o seu cliente. Olha que fantástico isso, né? Uma situação de crise, você ainda vai agregar valor para os seus clientes. Desde que essa situação começou e que a gente soube que teríamos que paralisar as aulas, a minha mente não parou de pensar em como eu poderia agregar valor para o meu cliente enquanto as aulas estivessem suspensas. Foi por isso que eu tomei a decisão de fazer aulas online semanais. Veja, as aulas no meu curso presencial são quinzenais, mas eu vou fazer mais por eles nesse período. Eu vou dar aulas semanais de revisão de conteúdo e de solução de problemas que eles tiverem. Além disso, eu concedi para todos os meus alunos presenciais acesso ao meu curso online, enquanto as aulas presenciais não puderem acontecer. Gratuito, é um outro curso completamente diferente de valor e tudo mais, mas eu ofereci gratuitamente. Eu não estou dizendo aqui que você tem que trabalhar de graça para o seu cliente, não é isso, porque eu até acredito que se você está ali tendo um trabalho, despendendo a sua hora, você tem que ser sim remunerado por isso, e não é uma situação de crise que vai dizer que a gente tem que trabalhar de graça. Eu só estou dizendo o exemplo daquilo que eu adotei como medida para agregar valor para o meu cliente dentro dos meus recursos e das minhas possibilidades, de modo que não prejudicasse o meu financeiro. Então, a mesma coisa você pode buscar fazer, porque é valor na minha empresa entregar mais para o meu cliente, mesmo numa situação que não seja conveniente para mim, tá? Então, busque essas ações. Como é que você pode agregar valor ainda mais para o seu cliente dentro dos recursos que você tem disponível? Outra característica pessoal da resiliência: disciplina pessoal e responsabilidade. Extremamente importante para esse momento que a gente está vivendo. Você vai trabalhar em casa, você dispensou seus colaboradores para que eles trabalhem em casa, mas ainda assim você vai mais do que nunca precisar de disciplina, né, para não relaxar e para ser produtivo nesse período que você vai estar em casa. Então, faz reuniões online com os seus colaboradores, estipula metas, você pode incentivá-los, se não tem muito que eles possam fazer em termos de vendas e tudo mais, mas você pode incentivá-los a estudar, a se desenvolver nesse período, fazer metas com eles de estudo e esteja presente, né? E tenha essa disciplina. Você precisa ter um tempo para você precisa ter um tempo para sua família, um tempo para o trabalho. Então, busque organizar a sua agenda para que seja o máximo produtivo esse tempo que você vai estar em casa, para que você não se perca com coisas circunstanciais. E aí esse período todo passa e você olha, o que eu fiz esse um mês que eu tive que ficar recluso? Não fiz nada. Eu podia ter feito tanta coisa, podia ter estudado, podia ter lido livros. O que eu fiz? Fiquei só assistindo série e filme? Então faça desse tempo um tempo produtivo e seja disciplinado com aquilo que você se propuser a fazer. Então faça a sua agenda, tem horário para levantar, faça uma atividade física em casa, tá cheio de aplicativos que você pode utilizar gratuitos para fazer atividade física em casa. Então, seja disciplinado com isso. E tenha responsabilidade, né, de saber que a situação é sim alarmante, não dá para a gente negligenciar, não é só pela gente, é pelo outro também. São medidas preventivas, então vamos ser responsáveis com isso. Os colaboradores que você puder dispensar para trabalhar em home office, faça isso, acompanhe. Você pode usar, por exemplo, a plataforma Trello para poder acompanhar o trabalho
dessas pessoas, dá uma pesquisada aí no Google sobre como utilizar o Trello, é uma ótima plataforma de produtividade para você acompanhar, delegar e ainda por cima incentivar os seus colaboradores nessa fase. Próxima habilidade, reconhecimento e desenvolvimento dos próprios talentos, né? Então é um momento de autoconhecimento. Então olhe para você, quais são suas capacidades, quais são as forças que você tem e que podem contribuir para você passar por essa situação difícil. Existe uma ferramenta chamada SWOT Pessoal, uma ferramenta de coaching, ótima para a gente utilizar, dá um Google aí, SWOT, SWOT, onde você vai elencar quais são suas forças pessoais, quais são suas fraquezas, quais são suas oportunidades, quais são suas ameaças. É uma ótima ferramenta para você utilizar e se dar conta dos seus talentos e buscar desenvolver ainda mais esses talentos. Outra característica pessoal da resiliência, identificação com modelos positivos. Ao invés de você ficar se comparando com pessoas que não são aquelas que te impulsionam, com pessoas que vão te jogar ainda mais para baixo, com pessoas que têm uma visão muito pessimista de tudo, que só reclamam, que só se alarmam, que só busque modelos positivos para você se espelhar. Vejam aquelas pessoas que estão sendo produtivas, aquelas pessoas que estão entusiasmadas e que estão buscando formas de resolver os problemas que essa situação está trazendo. Então, cuidado com as pessoas as quais você vai se comparar e as quais você vai olhar e vai modelar, né? Busque modelos positivos. Busca de autonomia é outra característica muito importante, né? O que é autonomia? Você ser capaz de fazer as coisas por si mesmo. Então, não fique esperando que o governo traga uma solução, que o governo resolva liberar o pagamento de água, luz, essas coisas. Não fique esperando dos outros, nem dos seus colaboradores, nem do governo, nem dos seus familiares. Pensa o seguinte, que você precisa ser autossuficiente. E autossuficiente significa você ser capaz de suprir o que é necessário para você e para outras pessoas. Isso é autonomia, isso é autossuficiência. Busque isso para que você possa ser resiliente. Outra característica é a capacidade de adaptação, que eu falei já um pouquinho. Então, encontrar ações estratégicas que podem substituir a forma de modelo do seu negócio para que você possa se manter em funcionamento mesmo nesse período. Entre em contato com outros empresários do seu ramo de atividade, do seu segmento, do nicho que você trabalha. Veja o que eles estão fazendo para que você também possa ter ideias de como se adaptar nessa situação. Outra característica, tolerância ao sofrimento. Então, não se entregue ao desespero. Um cliente cancelou, um cliente pagou. Aqui você precisa se agarrar ao entusiasmo, ao otimismo e à sua perspectiva de sucesso no futuro, que foram as 3 primeiras características que eu apresentei para você. Isso vai trazer tolerância para situações difíceis. É óbvio que o sofrimento ele vai existir, ele vai acontecer. Talvez algum familiar seu adoeça, talvez alguém que você ame venha inclusive a falecer por causa do coronavírus. Isso vai trazer sofrimento. Talvez o seu negócio perca em faturamento, isso também traz sofrimento. Mas você precisa ser tolerante a esse sofrimento. Você precisa tolerar que ele vai passar e você vai conseguir superar essa dificuldade e, sendo resiliente, vai sair melhor ainda dessa situação. Como é que a gente pode ser tolerante ao sofrimento, né? É quando a gente busca olhar para os pontos positivos, olhar para aquilo que tem de bom, ser grato por aquilo que a gente já tem. Tudo isso ajuda a gente a passar pelas situações de sofrimento. Teve a Ana Trevisan aqui falando o seguinte: sou do mercado jurídico e estamos todos nos ajudando, pois não existem precedentes para essa situação. Exatamente, que é a rede de apoio, que eu falei que é um dos fatores de proteção para a gente desenvolver resiliência. A gente precisa contar com essa rede de apoio, com outras pessoas que estão no mesmo barco que a gente. Eu também estou em contato com vários outros empresários do segmento educacional. Como é que vocês estão fazendo? Tem um aluno meu que ele tem uma faculdade. E eu estava conversando com ele, falei, e aí, quais foram as medidas que você adotou? Então, assim, é muito importante a gente se unir nesse momento com quem já é do nosso segmento, até para a gente conseguir
tolerar o sofrimento melhor. Juntos nós somos muito mais fortes. Outra característica para a gente desenvolver resiliência é a capacidade de comunicar sentimentos de forma adequada. Eu acabei de falar do sofrimento. Então, se eu estou sofrendo com alguma coisa, algum impacto que essa situação toda trouxe para o meu negócio, trouxe para a minha vida, trouxe para os meus familiares, não adianta eu começar a ficar irritado durante o dia, descontando naquelas pessoas. A gente vai ter que ficar recluso dentro de casa. Imagina você recluso com uma pessoa estressada, irritada, preocupada, angustiada, triste. Vai se tornar esse momento muito mais difícil de ser superado. Só que esses sentimentos muitas vezes nos abatem e a gente não tem controle sobre eles. A gente precisa lidar com eles, isso sim. E comunicar como nós estamos nos sentindo de forma assertiva é uma das formas que nos ajuda a lidar com esses sentimentos desagradáveis de uma forma mais positiva. Então, converse com seus familiares, né? Você está passando uma dificuldade na empresa ocasionada por essa situação? Converse com sua esposa, com seu marido, conta para eles como você está se sentindo, né? E seja assertivo na hora de falar, não se deixa dominar pelas emoções desagradáveis e despejar toda a sua raiva, todo o seu desânimo nos outros, né? Então, busca encontrar uma forma assertiva de falar sobre os seus sentimentos. Não tenta abafar os sentimentos não, porque uma hora isso vem à tona e aí vem da pior maneira possível. Então assim, tá preocupado, tá estressado, chama a pessoa e fala, olha, eu tô preocupado com isso, nesse momento preciso de ajuda, preciso de apoio, preciso da coesão familiar comigo, né? Eu tô usando esse contexto familiar porque agora nós vamos precisar ficar mais juntos em família, então vão ser as pessoas que vão estar mais próximas. E aquelas que mais vão sofrer se você não souber falar sobre seus sentimentos, controlar essas emoções, tá? E a partir disso, buscar uma estabilidade emocional, né? Saber que essa situação é um período, ela não vai durar para sempre, mas enquanto ela durar, que é um tempo que a gente ainda não sabe, não temos como prever, mas que seja o mais leve possível, né? E se ocupar com outras atividades que não só ficar ouvindo sobre o coronavírus, que não só também ficar vendo as previsões negativas para o seu negócio ou os problemas de saúde que podem vir, podem ajudar nessa estabilidade emocional. Então, escolha se ocupar com leituras leves, às vezes até mesmo uma leitura de uma história, uma ficção que te distraia. Atividade física em casa, de novo, é um dos meios que a gente pode utilizar para trabalhar essa nossa estabilidade emocional. Meditação, yoga, você pode usar o YouTube para fazer essas coisas em casa, você não precisa sair de casa para fazer essas coisas. E se você nunca experimentou isso, talvez essa seja uma grande oportunidade de você trazer esses hábitos que têm comprovação científica, que são muito positivos para o nosso desenvolvimento. Então aproveite esse momento para isso. Outra característica, já estamos chegando ao final, engajamento em diferentes atividades, que foi o que eu acabei de falar. Comportamento direcionado a metas. Isso aqui é muito, muito importante. Não é pra gente parar porque a gente vai ficar em casa. Eu tenho que parar todos os meus planos, eu tenho que parar todos os meus objetivos. Não é isso. A gente precisa rever nossos planos, rever nossas metas, né? É lógico, se eu tinha a meta de dobrar meu faturamento em março, eu já sei que isso não vai ser possível agora. Mas aí eu fico sem meta nenhuma? Não. Eu vou rever as minhas metas, vou estabelecer outras metas que são possíveis a partir da situação que eu estou vivendo, usando os recursos que eu tenho, né? Mas eu tenho que estar sempre com a mente voltada para metas, porque aí sim eu não vou me deixar desestruturar pela situação potencial ruim que está acontecendo agora. Então foca, né, em metas, rever suas metas, mas tenha metas. Crie metas, inclusive, para os seus colaboradores que estão trabalhando a partir de casa e acompanhem essas metas, certo? E a última característica é manter bom nível de autoestima, né? Que é para que a gente possa ter força aí para passar por tudo isso. Já está encerrando o meu tempo aqui no Instagram dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, que eu tenha podido contribuir um pouco. Eu vou gravar